Tome seu assento glorificando ao Senhor. Eu queria falar com a igreja hoje sobre as características de um antigo Pedro e de um novo Pedro. Quando Jesus se refere aqui nesse versículo 17 do capítulo 16 de Mateus, ele estava se referindo a Pedro. E nesse momento nós percebemos que Jesus chama Pedro, não por este nome, mas ele ali estava dando este nome. Inicialmente ele diz Simão Barjonas, que era o nome que os seus pais haviam dado. E então ele conversa ali num diálogo com Simão Barjonas, e ele diz para ele que agora ele tinha um outro nome, e o chama de Pedro. No antigo Israel, é de conhecimento meu e seu, de que eles tinham costumes de associar os nomes com um caráter pessoal. O nome era uma identidade, não era simplesmente porque se achava bonito. No antigo Israel, eles analisavam os nomes, e ali então, conforme o significado, a significância daquele nome era colocado sobre o seu filho. Ou seja, estava totalmente atrelado à associação do nome ao caráter pessoal daquela pessoa. E a Bíblia, ela nos registra alguns personagens que nós percebemos essa mudança. Conhecidíssimo como Jacó, que era tido como este nome enganador, e depois então o seu nome é mudado por Deus para Israel, ou seja, príncipe de Deus. Temos o conhecimento na palavra do Senhor de Abrão, que era conhecido como apenas um pai exaltado, e com o passar do tempo Deus muda o seu nome, acrescentando mais uma vogal A, e ele então passa a ter o nome como Abraão, e ali o seu nome então de pai exaltado passa a ser pai de multidões. Então percebemos que no Antigo Testamento havia essa mudança, e não foi diferente no Novo Testamento, quando Jesus chega para Simão e chama ele de Pedro. Muitas pessoas não entendem o porquê de ele fazer isto naquele versículo 17 que nós lemos, quando ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro. Para muitos é insignificante, mas Jesus estava ali começando algo novo na vida de Pedro. Jesus estava começando algo novo de características, de caráter pessoal na vida dele. Nada mais e nada menos ali era o Senhor anunciando que deveria nascer um novo homem com um caráter diferenciado, um novo homem com características e aspectos que agradassem o Senhor Jesus, que caminhassem em parceria com Jesus. E quando isso acontece, de ele mudar o nome, é porque o nome Simão significava aquele que vacila. E quando o Senhor ele toma e diz: agora tu és Pedro, ele está dizendo: você não pode ser mais aquele homem que vacila. A partir de hoje eu estou te dando uma nova identidade em caráter pessoal. Você precisa mudar o seu caráter para me seguir. Jesus, quando encontra Pedro, um dos maiores pescadores, o chama para caminhar junto com ele, para assumir o papel de discípulo. Ele era um homem totalmente sanguíneo, um homem totalmente violento, um homem totalmente devastador, que não aceitava outras opiniões se não fossem a dele. E nós percebemos então que este homem, ele precisa ser forjado. Esse homem precisa receber ali uma injeção espiritual diferenciada, para que ele pudesse seguir os passos de Jesus. Porque Jesus não estaria na terra o tempo todo. Jesus estava formando homens
Ele não pega simplesmente um homem, simplesmente para caminhar com ele por algum tempo, por 3 anos de ministério. Jesus escolhe homens para serem forjados, homens para pararem de vacilar, homens para terem uma característica, uma personalidade diferenciada, um caráter diferenciado, para que quando Jesus cumprisse aquilo que ele deveria cumprir na terra, e fosse novamente à destra do seu Pai, em majestade e glória, ele deixasse pessoas capacitadas, diferenciadas, para continuar a propagar o Evangelho. Então essas pessoas não poderiam ser as mesmas, estes homens não poderiam ser os mesmos, e aonde Jesus chega, Ele quer diferença, aonde Jesus está, Ele precisa de que haja diferença, aonde Jesus chega, nós precisamos nos forjar e dançarmos no mesmo ritmo que Ele dança. Tem que haver entre nós uma sintonia espiritual com os céus. E nós nos tornamos muitas das vezes vulneráveis às coisas do mundo. Acreditamos no mundo e não confiamos mais em Deus. Qualquer situação nos fragiliza. Qualquer situação nós queremos parar. Qualquer situação nós queremos questionar a Deus, questionar o seu trabalhar. E justamente isso está totalmente convicto, atrelado a pessoas que não entendem que precisam de mudança, que precisam caminhar como Jesus os chama verdadeiramente, através da sua palavra. Eu convido você hoje a entender isso nessa noite. Nós precisamos ter um caráter diferenciado, e esse caráter diferenciado não é civilmente. Sei que existem homens, que existem mulheres aqui, e eu posso dizer que todos, unânimes, são pessoas responsáveis, são pessoas que civilmente elas praticam o que é correto, como um bom cidadão. Mas eu estou dizendo de um caráter espiritual que vai além, é outro patamar, são outras esferas e atmosferas espirituais. Nós precisamos entender e viver como Cristo gostaria que vivêssemos. Então Jesus chama naquele momento Simão Pedro e diz: olha, você precisa parar de vacilar. Porque as características estavam totalmente atreladas ao seu nome. Era um homem vacilão, como diz por aí hoje. Era um homem que vacilava constantemente. E nós vamos começar a ver na palavra do Senhor estes vacilos de Simão Pedro. Jesus muda o seu nome para Pedro, dizendo que ele era uma pequena rocha, uma pedrinha. Jesus estava querendo dizer com isso é que ele tinha valor, mas que era pequeno perante Deus. A primeira característica nossa deve ser voltada a isso. O nosso primeiro entendimento deve ser voltado a isso, que nós dependemos o tempo todo de Deus. Não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é a sua saúde, não é o seu porte físico, não é porque você é bem sucedido, não é porque sua família é bem conhecida. Nós temos que entender que tudo provém de Deus. Se vivemos o que vivemos hoje, é a graça dele imerecida. Se temos o que temos hoje, é para a honra e glória do Senhor. E Simão Pedro, ele confiava muito em si. Ele achava que ele era o tal. Ele achava que ele tinha poder e controle de todas as coisas. Jesus então está querendo mudar as características de Simão Pedro, dizendo: ei, você é uma rocha pequenininha. E uma rocha pequenininha dá para quebrar. Uma pedrinha pequenininha dá para a gente, ainda que seja um pouco mais difícil, mas dá para o Senhor Jesus moer. Mas se você mudar as suas características em Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Se você viver uma vida diferenciada, com o espiritual diferenciado, parar de vacilar na fé. Eu estou chamando a sua atenção para você entender que o vacilar está em vacilar com Cristo na fé, na confiança, no viver, o ato de viver para Cristo. Este ato de viver para Cristo está atrelado na nossa confiança.
A primeira atitude de pessoas que vacilam com Cristo é não confiar, é murmurar, é questionar, é sempre viver inferiorizado, vitimizado, é sempre dizer que as coisas nunca andam para o seu lado. Quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo um Simão, nós estamos sendo vacilantes na fé. E Cristo convida você, porque Pedro recebeu esta palavra de Deus, esta promessa de Deus para a sua vida, quando ele passou a ser Pedro e não Simão. Naquele momento Jesus estava dando um choque de realidade nele, dizendo: Pedro, você precisa hoje, Simão, você precisa hoje assumir a sua postura, a sua característica, deixar de vacilar. Porque a partir do momento que você deixar de vacilar na fé, as portas do inferno não prevalecerão contra você. A partir do momento em que você assumir a sua característica espiritual sobre esta pedra, sobre você, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a sua vida, eu edificarei a sua família, eu edificarei a sua casa, eu edificarei os seus filhos, o seu cônjuge, eu edificarei quando você assumir uma postura diferenciada. Quando você parar de vacilar com o Senhor, quando você parar de vacilar na fé, na confiança, no entendimento. Porque o entendimento, ele vai além de entender. O entendimento, ele está totalmente atrelado a você viver, praticar. Há muitos que entendem a palavra, mas não a vivem, não praticam. Na hora que você mais precisa exercer a sua fé, a sua confiança nas lutas, nas adversidades, você entrega os pontos. Você quer fazer e agir da sua maneira como Pedro fazia. Jesus, ele estava dizendo, entregando isso para ele, dizendo: Pedro, o seu caráter é totalmente oscilante. E na igreja nós encontramos pessoas oscilantes, pessoas que caminham com Jesus como Pedro caminhava com Jesus, mas são oscilantes. Ora a sua fé está em alta, ora a sua fé está em baixa. Ora acredita, ora não acredita. Ora serve, ora não serve. Ora quer Jesus, ora não quer. Nós precisamos parar de ter essas características de oscilação, de ter uma capacidade de ir a 8 e 80. Nós temos que parar de ter essa situação de vacilar na presença do Senhor. Só que Pedro, ele continua sendo um homem que precisava ser moldado. Mas a partir daquele momento, nesta conversa com o Senhor, ele começa um processo de mudança de caráter. E eu e você precisamos ter esse processo, esse andamento. E eu pergunto hoje para você que me escuta pelo seu outro lado da tela, para vocês que estão comigo aqui: será que nós estamos dando andamento, progresso, continuidade no nosso caráter espiritual? Será que no ano de 2020, com todo esse cenário caótico, você pode dizer e pode entender que cresceu um pouco na fé, que cresceu um pouco com Cristo? Porque é inaceitável dizer que você está regredindo, colocando muitas das vezes a culpa no cenário. Um cenário que matou milhões de pessoas, mas não te matou, e é por isso que você deveria ter progredido na fé. É por isso que você deveria estar crendo, porque ainda há comida na sua mesa, porque Deus tem providenciado maná dia após dia. Os seus filhos não deixaram de se alimentar. Quantos pais e mães, nessa situação econômica que nós enfrentamos, não conseguem dar o sustento para os seus filhos? E nós dizemos que não progredimos espiritualmente. É inaceitável ao Senhor. Nós devemos progredir na presença do Senhor. Nós devemos mudar o nosso caráter, a nossa visão, sermos mais gratos. Porque até aqui o Senhor te ajudou, até aqui você está de pé, até aqui não te faltou nada, até aqui a sua família está viva, até aqui sua família está bem, até aqui você tem Jesus, até aqui você está buscando salvação, até aqui o Senhor está falando que Ele vai vir te chamar pelo seu nome, e você terá um lugar na eternidade, na presença do Senhor, de eternidade em eternidade, na glória do Senhor Jesus Cristo.
progressos. O que eu venho cobrar da igreja como ministra da palavra do Senhor é isso, é progresso espiritual. Que progresso espiritual nós tivemos? Este progresso, meu irmão, não está só em movimentos, não está só em festividades. Não tivemos uma festividade esse ano na igreja, e muitas das igrejas não tiveram. E já não tivemos pelo cenário. Só que o seu progresso espiritual não está quando a igreja está cheia. O seu progresso espiritual não está quando vem um pastor diferente trazer uma palavra, ministrar uma palavra. E você fica muitas das vezes extasiado por 2 horas, por uma semana, por um mês. O seu progresso espiritual está atrelado no seu caráter. Esse caráter de deixar de vacilar na fé, de crer que amanhã Deus já preparou para você o que hoje você não entende, o que hoje está difícil. Deus já preparou o seu milagre, Deus já preparou a sua bênção. As portas vão se abrir que se fecharam. Deus vai trabalhar, Deus vai entregar, Deus vai prover. Ele vai prover todo o cenário para você viver novamente as bênçãos que durante esse ano muitas das vezes se perderam. Sei que o ano foi difícil, sei que o ano foi complicado, mas o que o Senhor está requerendo de nós é que nós possamos ter um caráter diferenciado. Simão Pedro era um homem sanguíneo, e este homem sanguíneo era um homem que era pronto para tudo. Ele era pronto para vacilar, como também para acertar. Quando Jesus entrega essa palavra para ele, dizendo que ele seria Pedro e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ele, é porque naquele momento ele havia acertado. Naquele momento ele chega e diz para Jesus, quando Jesus questiona: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: eu digo que tu és o Filho de Deus. Nós precisamos sermos mais assertivos com o Senhor. Você pode repetir isso? Eu preciso ser mais assertivo com Jesus. Não dá para o tempo inteiro nós errarmos com Jesus. Não dá para o tempo inteiro só Jesus ser maravilhoso e nós não termos uma porcentagem de coisas para declararmos ao Senhor. De coisas boas, de coisas grandes. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, versículos 29, 30 e 31. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo. Repita comigo: sentindo o vento, teve medo. E começou a submergir. Clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? O que eu e você precisamos entender nesta noite, aleluia, que o querer só é poder quando se tem a ajuda de Cristo. Querer é poder só quando Jesus te ajudar. Você quer tantas coisas, você planeja tantas coisas. Você quer um bom carro, você quer a sua casa, você quer que os seus negócios estejam bem, você quer bênçãos financeiras, você quer bênção no seu casamento, você quer tantas coisas. Eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu querer. Mas o seu querer só é poder, aleluia, quando você tem a ajuda de Cristo.
Essa é a primeira característica que tem que ser mudada em nós. Nós queremos muito, mas não queremos a ajuda de Cristo. Porque a ajuda de Cristo, ela está atrelada a andarmos com Ele. Eu vou dar um exemplo simples para você. Estou aqui com a nossa irmã Edna. Sua irmã que mora lá. Qual a irmã que mora mais longe? Porangaba. Se hoje você precisar de uma ajuda agora dela, e ela precisa estar fisicamente, tem como ela te ajudar? Não tem. Para nós termos a ajuda de Cristo, nós precisamos caminhar com Ele. Só foi possível Pedro andar sobre as águas em frações de segundos, porque ele caminhava com Jesus. Ele entra no barco, vê Jesus andando sobre as águas, e ele diz: mestre, eu quero também andar. É por isso que eu e você devemos entender que o Senhor só pode te ajudar quando você caminhar com Ele. E caminhar com Ele exige parar de vacilar e ser lapidado e forjado com uma característica diferente, uma identidade diferente. Naquele momento ele pede, era o querer dele, mas ele só pôde fazer aquilo quando Jesus disse: vem. Você está entendendo? Jesus só vai poder realizar o seu querer quando você caminhar com Ele. O seu querer só vai acontecer, Ele só vai se realizar na sua vida quando você estiver com Jesus. Quando você vê Jesus do seu lado, porque todas as vezes que você clamar, Ele vai dizer: vem. Todas as vezes que você falar: Senhor, eu preciso de um socorro, vem. Todas as vezes que você falar: Senhor, eu não sei mais o que fazer, o Senhor vai dizer: vem. Senhor, eu estou precisando dessa porta de emprego, vem. Senhor, eu estou precisando que o Senhor mude a minha situação financeira, vem. Vem, eu vou te abençoar, vem. Vem, porque eu vou te dar o milagre que você tem tanto clamado. Você pode repetir comigo? O querer só é poder quando se tem a ajuda de Cristo. Só que o que é engraçado aqui é que Pedro queria compartilhar nesse momento do poder de Jesus. Ele queria andar sobre as águas. Mas o texto nos fala ocultamente que ele se esqueceu de olhar para Jesus, de ter Jesus à sua frente como alvo. A palavra nos diz que ele tem medo. E nesse simples vacilo de ele olhar para a tempestade, para as águas, não entender o que estava acontecendo e ter medo daquilo que ele estava fazendo, naquele simples vacilo, ele deixa de olhar para Jesus. Olha aí, Simão, vacilou, deixou de acreditar. Você está entendendo por que a gente muitas das vezes é provado constantemente? Porque vacilamos na fé, deixamos de crer. Jesus já está te colocando sobre as águas, mas você está afundando, você está se acostumando a afundar, porque você não coloca os seus olhos em Jesus. Você prefere agigantar os problemas, as dificuldades, os seus temores, as coisas que você tem passado por dentro, as situações que ficam na sua mente, te embaralhando, te fazendo você vacilar. E por essas frações de segundo você perde a bênção de Deus, volta para o final da fila, porque existem outras pessoas querendo ter fé, existem outras pessoas que estão querendo viver com Jesus, e nós vamos vacilando. E o milagre não vem. Ele afundou. E Jesus olhou para ele e disse: homem de pequena fé. É por isso que às vezes não basta só querer. É por isso que você tem que entender que Jesus tem que estar na sua frente. Porque o querer na vida de Simão Pedro, o querer na sua vida, ele só é poder porque Cristo ajuda. A palavra nos diz em João, capítulo 18, versículo 10.
Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Como eu disse para vocês, Pedro, um homem sanguíneo, criado a ferro e fogo, nervoso, violento, destemido. Quando vê tomando o mestre, ele corta a orelha daquele sacerdote. Havia herdado dos seus pais aquele temperamento forte. Talvez para todos eles diziam: não mudo, se mexer comigo eu bato, se mexer comigo eu discuto, se mexer comigo eu mato. É assim que eu fui criado, meu pai e minha mãe me ensinou assim, esse é meu temperamento. Quantas das vezes eu e você vivemos assim, esse é o meu jeito, não adianta. Mas eu e você espiritualmente precisamos evoluir. Espiritualmente precisamos crescer. Espiritualmente precisamos ter novidade de vida. Jesus diz que para Ele fazer algo novo na sua vida, você precisa andar em novidade de vida. Você quer o novo de Deus, mas você não quer viver em novidade de vida. Você não quer viver algo novo sobre você, transformação, mudanças. Mudanças de comportamento, de hábitos que precisam ser mudados para que você seja beneficiado pelo Senhor Jesus, para que nós vivamos algo novo. Então Pedro, ele acha que aquele temperamento dele é o temperamento que os seus pais o deram de herança. Não, porque os meus avós eram assim, porque meus bisavós eram assim, é da família, é o jeito. Mas quando Jesus o chama, Jesus então diz: ei, agora você não é mais Simão, vai parar de vacilar. Você não vai ser mais esse homem violento. Você não vai ser mais esse homem que acha que deve agir conforme o que você pensa. Você vai ter que viver os frutos do Espírito. Você vai ter que viver Gálatas 5:22. Você vai ter que viver com mansidão. Você vai ter que ter domínio próprio. Você vai ter que viver pela fé, com paciência. Você vai ter que viver de forma diferenciada. E Jesus o ensina neste momento a ter piedade e dá outro ensinamento. Ele diz: olha Pedro, você não tem que herdar o que os seus pais lhe deram. Você tem que herdar o temperamento do Pai Celestial. E o temperamento do Pai Celestial é controle próprio, domínio próprio, mansidão, benevolência. Não é tudo a ferro e fogo, não é tudo querendo questionar, não é tudo querendo amaldiçoar, não é tudo querendo praguejar. Nós precisamos viver diferenciados. Jesus então pega a orelha de Malco que está sobre o chão e cola novamente no ouvido, fazendo aquele milagre para Malco. Mas na verdade não era um milagre somente para Malco, era para ensinar Pedro e dizer: Pedro, eu disse para você que agora você é uma pedrinha, uma rocha pequena. Ou seja, eu vou te lapidar, você precisa ser lapidado, você precisa ser diferenciado. E nós precisamos ter esse progresso espiritual, como eu disse para os irmãos, progresso de lapidação. Se nós não fomos lapidados em nada, meus irmãos, não temos o que entregar às mãos do Senhor quando Ele nos chamar, quando Ele requerer de nós: o que é que você tem para me ofertar das suas mãos? Quais foram as suas obras? Seremos salvos pela graça, mas o Senhor vai requerer de nós as nossas obras. E as nossas obras, a nossa evolução, nosso progresso espiritual está onde? Não há mudanças de caráter, não há mudança de características espirituais, vivemos sempre os mesmos, não mudamos na presença do Senhor, não acrescemos, não evoluímos, não temos nada hoje, muitas das vezes para dizer: Senhor, esse ano eu te agradeço, porque eu fui agraciada com um dom, eu te agradeço porque eu senti a sua presença, eu te agradeço, Senhor, porque eu evoluí, porque antigamente eu era uma pessoa que eu respondia, hoje eu consigo me controlar, hoje eu consigo viver o fruto do Espírito. Antigamente eu era uma pessoa que vivia em tantas situações difíceis de pecado, mas hoje eu estou na sua presença, com muitas falhas sim, com muitos erros sim, não somos santos, não somos perfeitos, porque quando formos santos e perfeitos já não estaremos mais nesta terra, mas nós estamos procurando progredir na presença do Senhor.
E isto é necessário para que o Senhor realize as suas bênçãos sobre nós, para que o Senhor trabalhe sobre nós, não por força nem por violência, Pedro, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Zacarias 4:6. Quantas pessoas vivem por impulso? Quantas pessoas vivem, parece que procurando sempre viver em problemas. Sai de um problema, cai no outro, e muitas das vezes foi ocasionado por si próprio. Ele parece que procura sempre viver esses problemas, fazendo inimizades, construindo muitas das vezes muralhas em vez de pontes. Vivem em conflitos, são pessoas sozinhas devido à sua ignorância, à sua estupidez. Pessoas que dizem que não servem a Deus porque se chatearam, dizem que não servem a Deus porque muitas das vezes sentiram algo e do passado. Irmãos, nós precisamos ter novidade de vida para que Deus trabalhe sobre nós, para que Deus entregue o seu milagre sobre nós. Você precisa urgentemente se acordar, se despertar e viver algo extraordinário que Deus está te chamando há muito tempo para viver, que Deus está te chamando há muito tempo para viver. Deus está trazendo esta palavra para o teu coração, porque Ele te conhece, Ele te sonda, Ele te chama, e Ele diz: vem, 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 porque eu quero transformar a sua vida. Ora de cantorache de bederaço e de que. Repita comigo: o nosso ego precisa ser quebrado. Mateus capítulo 26, versículos 69 a seguir. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada que disse: tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, disseram-lhe a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou, e Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Sabe por que ele chorou amargamente? Porque Pedro era um homem cheio de si, confiava em si mesmo, confiava no que ele pensava, no que ele achava que ele era o grande, o poderoso, que ninguém podia com ele. E ele então disse para Jesus que ele nunca abandonaria Jesus. Ele afirmava isso veemente, com convicção: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te negar, eu mato quem for preciso. E por isso ele cortou a orelha de Malco. Eu faço o que for, eu morro com o Senhor, eu morro pelo Senhor, mas eu vou lhe proteger, eu não te abandono, eu não te largo. E Jesus então passa a ensinar uma nova lição. Jesus diz: olha, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E engraçado que Jesus se refere a ele: Simão, Simão, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ou seja, está vacilando de novo. Quantas das vezes Jesus olha para nós e diz: Simão, Simão, está errando de novo, está vacilando de novo, vai deixar a peteca cair de novo, vou ter que de novo puxar a sua orelha, vou ter que de novo te colocar num apertinho, vou ter que de novo te dar uma lição, para você não entender que as coisas não é do seu jeito, mas é do meu jeito.
O nosso ego precisa ser quebrado na presença do Senhor. Esta é uma das características que nós mais temos que ter em mente, que o nosso ego não pode prevalecer na presença do Senhor. É isso que nós devemos ensinar à igreja, é isso que a igreja precisa entender. Acima de Deus é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Ele é honrado e glorificado. Nós não temos competência para nada, nós não podemos nada. Jesus ensina isso para ele. Pedro tinha que aprender a confiar mais em Jesus e não em si mesmo. Como a palavra do Senhor nos diz, maldito homem que confia em outro homem, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Vacilos atrás de vacilos, mas Jesus já havia dado uma palavra para ele. Talvez eu e você estejamos hoje andando de vacilo em vacilo, errando, mas o Senhor já deu uma palavra para você. Ele está dizendo: eu quero te lapidar. Você precisa permitir que eu faça essa lapidação na sua vida. Você precisa também desenvolver, você precisa crescer, você precisa progredir espiritualmente, você precisa evoluir espiritualmente, amar mais, perdoar mais, viver o domínio próprio, viver os frutos do Espírito, ter mais fé, paciência, estar na presença do Senhor, confiando, exercendo a sua palavra, praticando a sua palavra, amando ao Senhor incondicionalmente, amando o próximo, amando você mesmo, porque muitas das vezes nós fazemos tantas coisas, vacilamos, e essas coisas vêm para nos auto-prejudicar. Interessante isso, fazermos coisas que vão nos prejudicar. Fazemos coisas que vão nos matando a pouco. Aleluia. E se fosse você, no lugar de Pedro, você também negaria Jesus? E talvez muitos diriam: não, eu não. Está vacilando. É só Jesus que tem a graça para nos manter de pé na sua presença. João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Nos ensina algo poderoso para fecharmos este sermão. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhes respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu quero que você repita esta frase comigo para você entender. Diga comigo assim: o verdadeiro amor supera todos os erros do passado. E sabe quem é esse verdadeiro amor? Jesus. Eu escuto muitas pessoas relatarem que vivem do passado. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui com esta palavra para dizer para você que existe alguém que está te convidando para algo novo. Novidade de vida. Viver algo novo na presença do Senhor e deixar para trás todos os vacilos. Deixar para trás tudo aquilo que te traz uma situação em que você continua errando. E o Senhor nos convida hoje para algo novo. Jesus, já ressurreto, perguntou 3 vezes para Simão Pedro: tu me amas? Esse amor de Jesus foi muito forte o suficiente para transpor os erros do passado e mostrar que Simão Pedro agora era não apenas o Simão, mas era Pedro. Mostrar para ele neste momento que o amor de Jesus não faria mais ele vacilar.
Mas este amor o faria viver algo diferente na presença do Senhor. É esse amor que precisa invadir a nossa vida. É esse amor que precisa invadir a nossa casa. É esse amor que precisa invadir o nosso crescimento espiritual. Uma característica diferenciada, um caráter espiritual diferenciado. Nós precisamos viver essa característica diferenciada. Jesus quer trocar o seu nome, ou seja, Ele quer trocar o seu caráter, as suas características pessoais, para que nós possamos viver algo diferente na presença do Senhor, e as portas do inferno não prevaleçam contra a sua vida. O que mais eu e você precisamos entender hoje é que haverá um dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Buscará aqueles chamados como noiva imaculada. Noiva sem mancha, sem rugas, preparada. E o tempo do preparo é o que eu falei para os irmãos: progresso espiritual. Há uma manchinha aqui, há uma manchinha ali. Precisamos limpar, precisamos parar de vacilar. Jesus vai buscar a sua noiva, a sua igreja. E será que nós teremos a mesma identificação como Pedro? As portas do inferno não prevalecerão contra nós? Será que nós seremos salvos na presença do Senhor? Jesus quer te abençoar, mas muitas das vezes nós estamos vacilando tanto que as portas do inferno têm prevalecido sim na sua vida. Precisamos crescer na presença do Senhor, confiar, modificar as nossas características, modificar o nosso ser, o nosso ego, o nosso jeito na presença do Senhor, para que possamos viver coisas espetaculares de Deus 100 vezes mais nesta vida e 100 vezes mais na vida vindoura. Se coloque de pé. Pedro agora está tratado, depois de tantos erros e vacilos, transformado num homem diferente, num homem maduro, conhecido agora, e surgindo agora um Pedro, que conhecemos diferente no livro de Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus nos deixa convicto, nos deixa com um caráter firme. Somos mais confiantes, somos mais alicerçados, firmados, de caráter irrepreensível. A lapidação que o Senhor requer de nós é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que possamos viver novidade de vida na sua presença. Pai, em nome de Jesus, cada um entrou, Senhor, nesta noite com características diferentes, personalidades diferentes. Cada um aqui vive, Senhor meu Deus, com tantas situações, e o Senhor conhece a fundo e intimamente cada um nesta noite. O Senhor sonda os corações de cada um, Senhor, e sabe, meu Deus, o que cada um precisa ser lapidado, transformado, edificado na sua presença. Senhor, vem, Senhor, se for querer dos teus filhos, transformá-los. Vem me transformar, Senhor, porque eu quero ser transformada na sua presença. Vem, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos lapidar, Senhor, porque eu quero viver, Senhor, algo tão grande na sua presença, que nenhuma porta do inferno prevaleça contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Senhor, eu quero viver, Senhor meu Deus, o teu resguarde, a tua proteção, as tuas bênçãos, os teus milagres, mas para isso eu preciso me tornar uma nova característica, Senhor, uma nova pessoa na sua presença. Preciso confiar mais, preciso, Senhor, entender que o Senhor está acima de
tudo, Senhor, o que há em mim. Senhor, vem em nome de Jesus trabalhar nas nossas vidas, em nome de Jesus trabalhar, Senhor, no nosso ego. Vem em nome de Jesus trabalhar, Senhor, em todas as situações que os teus filhos apresentam nessa noite. Quantas pessoas, Senhor meu Deus, se perderam no meio da caminhada. Quantas pessoas se esfriaram no meio da caminhada, Senhor, por não progredirem espiritualmente, por viverem, Senhor, em tropeços, em vacilos, em coisas, Pai, já passadas. Vem em nome de Jesus, Senhor meu Deus, trabalhar nesta vida, porque ele, Senhor, não tem enxergado, ela não tem enxergado o que o Senhor já tem feito. Quantos livramentos, quantas portas abertas, quanta prosperidade, quantas coisas o Senhor tem feito, Senhor, durante esses tempos. E os teus filhos muitas das vezes estão com a visão fechada, mas vem em nome de Jesus, Senhor, nos fazer entender, Pai, que tu és um Deus que precisa nos modificar para sermos mais gratos, para te louvarmos, para te adorarmos, para reconhecermos que sem ti nada somos, nada podemos, sem a sua infinita graça sobre nós, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, nesta noite tomar, Senhor, o interior das nossas vidas. As nossas, Senhor, meu Deus, vidas estão depositadas na sua presença, e que a tua graça e o teu poder permaneçam sobre nós. Senhor, nós queremos ter esta característica diferente, queremos progredir espiritualmente, Senhor, queremos, Senhor, meu Deus, podermos ter novidades para, Senhor, nos alegrarmos e dizermos que estamos crescendo em Cristo Jesus, como Pedro cresceu. E no livro de Atos, Senhor, meu Deus, foi um dos homens, Senhor, que propagaram as igrejas, o teu evangelho. Foi um homem, Senhor, meu Deus, que fizeram muitas almas, milhares de almas se converterem ao Senhor. Foi alguém que, Senhor meu Deus, fez hoje, Senhor meu Deus, fazer com que essa igreja estivesse de porta aberta, anunciando as boas novas. Foi um homem cheio do Espírito Santo, converteu pessoas pelo teu Espírito Santo. Oh, Senhor, então nos faz sermos diferentes. Não queremos mais viver, Senhor, como Pedro viveu no tempo do evangelho, antes de conhecer, pescando, mas queremos viver, Senhor meu Deus, no livro de Atos, diferentes, cheios da sua presença, cheios da tua glória, cheios do teu resplandecer, com um passaporte, Senhor, para morar no céu. Oh, Senhor, nos faz sermos, Senhor, pessoas diferentes na sua presença. Nos faz sermos diferentes na sua presença, Senhor. Faz-nos sermos diferentes, porque o mundo não tem brincado de ser mundo. Senhor meu Deus, as oportunidades malignas não têm, Senhor meu Deus, se ausentado. Elas estão aí para sugarem as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, o nosso casamento. Senhor, está aí para nos matar, para nos roubar, para nos destruir. Mas vem em nome de Jesus e lança sobre nós o teu Espírito Santo, que quebranta todo jugo, que quebranta todo mal, que quebranta toda seta maligna contra as nossas vidas e da nossa família. Oh, Espírito Santo de Deus, não queremos mais ser esta pedra bruta, que muitas das vezes está por longos anos sendo bruta. Nós queremos ser lapidados na sua presença. Nós queremos nos tornar uma pedra de valor. Uma pedra de valor precisa ser lapidada. Uma pedra de valor precisa ser forjada. Nós não queremos mais sermos, Pai, este servo bruto, que nada entende, que tudo o Senhor para, que tudo questiona, que tudo murmura, que tudo entrega os pontos. Senhor, nós queremos ser cheios do teu Espírito, lapidados, Senhor, buscando a força, a nossa salvação, porque a força, ela será tomada se vacilarmos. Então nos lapida, Jesus, e nos enche do teu Espírito Santo. Eu não quero ir embora, Senhor, hoje para minha casa, se não for com o teu Espírito Santo.
Eu não quero, Senhor, caminhar se eu não tiver, Senhor, o Espírito Santo do meu lado. Eu não quero falar se o Espírito Santo não falar por mim. Eu não quero, Senhor, meu Deus, respirar se eu não entender que o Senhor soprou sobre as minhas narinas o Espírito de glória da sua presença. Então, Senhor, nos faz entender hoje que o Teu Espírito Santo se entristece toda vez que passamos por Ele despercebido no nosso dia. Todas as vezes que não trocamos uma palavra de agradecimento e dizer obrigado pelos livramentos que eu não vi, mas o Senhor me livrou. Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Vem colocar sobre nós, Pai, uma combustão que nos queime e que retire esta frieza, este congelamento espiritual, Senhor. Oh, Senhor. Tu és amado da minha alma, Senhor. Tu és amado da minha alma, Senhor. Nasce de quem? Nasce de bederá, sua de quem? Oh, Espírito Santo de Deus, enche a tua igreja, Senhor. Enche os nossos corações, Senhor. Nos deixa aquecidos, Senhor, na sua presença. Nos deixa aquecidos, Senhor, para acreditarmos que amanhã será o dia da nossa vitória e do nosso milagre. Oh, eu quero viver, Senhor, meu Deus, a unção do Teu Espírito Santo. Eu quero ser aquecida pelos Teus braços, Senhor, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a minha casa, contra a minha vida, Senhor. Nos enche nessa noite, Senhor, da Tua graça, do Teu poder. Nos levanta, nos levanta, nos levanta, nos levanta, nos levanta. Ao caído dá força, nos levanta, Senhor. Ao caído fortalece, nos levanta, Senhor. Ao caído tua estrutura novamente, nos levanta, nos levanta, nos levanta, Senhor. Retira, Senhor, sentimentos de culpa. Retira, Senhor, sentimentos de pessoas que auto se condenam. Retira, Senhor, esses sentimentos de pessoas que vivem por palavras de outros, Senhor. Retira, Senhor, meu Deus, dessas vidas, Senhor, aquilo que não provém de Ti, e enche-nos do Teu Espírito Santo, para vivermos algo espetacular na Sua presença, espetacular na Sua presença, extraordinário na Sua presença, Senhor. Enche-nos, Pai, pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém. Neste momento, que Jesus te abençoe. Venham todos à frente contribuir. Aos que não trouxeram, venham assim mesmo. Vamos, neste momento, ungir a sua mão para que você saia daqui protegido, abençoado na presença do Senhor. Amém? Jesus abençoe
ricamente a vida de todos que aqui estão conosco, em nome de Jesus. Venham todos à frente.